Graça e paz, queridos. Amém? Feliz com Jesus? Que bênção, né? E que medo. Parece que a gente está sempre acostumado a fazer isso, né? A ministrar a palavra. Mas quando realmente a gente está diante desse desafio, a gente vê que não, nós nunca nos acostumamos com isso. E graças a Deus que a gente nunca se acostuma. Graças a Deus que tem esse friozinho ainda na barriga. Esse temor e tremor, né? Porque a gente vai falar de uma verdade que não é nossa, né? Mas uma verdade que é de Deus. Uma palavra que não é nossa. Eu achei muito interessante o texto que a pastora leu na abertura, falando de salvação. E a gente vai falar disso. Glória a Deus. Que bênção. Pode se sentar, queridos. Eu quero compartilhar com você o que me trouxe essa palavra. O que me fez trazer essa palavra? Essa palavra, a primeira vez que Deus ministrou essa palavra no meu coração foi no dia 18 de junho de 2005. Eu estava no segundo ano da faculdade. Minha mãe estava doente. Obrigado, querido. Estava adoentada. Ela tinha um diagnóstico de insuficiência renal. E a gente descobriu muito tarde essa insuficiência nela. E 2 meses depois dessa data, ela faleceu. Mas eu me lembro o que eu estava pensando quando Deus me deu essa mensagem. E olha que coisa, eu tenho ela anotada num caderno em casa, né? E aí ontem eu pensei comigo, falei, eu não posso esquecer de levar o caderno amanhã para o trabalho, porque eu quero ler ela. Eu quero ler os versículos. Eu quero trazer à memória tudo que me veio à mente naquele dia. Eu quero sentir aquilo de novo. E aí eu fui trabalhar. E o que aconteceu quando eu cheguei no serviço? Esqueci o caderno. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu pensei no que a Cidinha ministrou terça, né? Ela falou que tinha preparado uma palavra, estudado um monte, e aí Deus no último segundo do segundo tempo mudou tudo, né? Eu falei, só falta o Espírito Santo vir com essas agora, de querer mudar também, né? O negócio estava fervendo aqui, estava da hora assim, e ele vai vir roubar minha brisa, quer ver? Mas não. Ele falou, não, você vai ministrar isso aí. Você vai falar disso daí. Porque é isso mesmo que a gente está precisando. Muitos de nós aceitou Jesus um dia. E talvez você tenha escutado assim quando você aceitou Jesus. Ou na linha do tempo, né? Desde quando você aceitou a Jesus. As pessoas viram você empolgado com Jesus. Sabe aquele brilho nos olhos que a gente viu nos olhos do Alisson, do irmão Otacílio, do Pedro Henrique, do PH, no dia do batismo, quando eles subiam das águas assim? Eles estavam subindo das águas, eles estavam vivendo aquilo, mas em nós havia uma emoção que talvez fosse maior até do que a deles, né?
A gente estava naquela água fria da bexiga. Mas a emoção nem deixava a gente sentir o gelado daquela água. E aquele brilho no olho deles era o brilho que estava nos nossos olhos quando nós aceitamos a Jesus. Em algum momento do dia que aceitamos até aqui, alguma coisa aconteceu, alguém apertou um botão, virou uma chave, e aí parece que esse sentimento começou a se esvair por entre os nossos dedos e ir embora. E quando a gente percebe que essa emoção ela vai, esse sentimento, essa convicção de que você vai andar pelo vale da sombra da morte e mal nenhum vai te atingir, porque essa é a fé quando a gente aceita Jesus. Pode levantar o inferno contra você. A sua fé é que ninguém pode vencer você. Mas em algum momento a chave vira, não sei o que acontece. Tem alguns que até falam assim, né? Vê aquele brilho nos olhos, aí alguém fala assim: ah, isso aí é o primeiro amor, isso daí vai passar. Daqui a pouco passa isso aí. Eu ouvi muito isso. E nesse momento aqui eu era novo convertido. Eu tinha, em junho de 2005, eu tinha 1 ano e pouco de conversão. Eu me converti em 2004. E eu ouvia muito isso. E eu falava, nossa, que estranho. Então qual que é o sentido? Qual que é a graça de você aceitar Jesus e você viver tudo isso daqui, e aí daqui a pouco alguém vem e arranca isso de você? Mas o que não pode sair de nós, o que a gente não pode deixar perder, não pode admitir perder isso, é justamente essa sensação de que nós somos livres, de que nós somos salvos, de que nós somos libertos. Em Mateus capítulo 4, salvo engano, a partir do versículo 11, se você puder abrir aí comigo, Mateus capítulo 4, não, a partir do versículo 1, desculpe, do 1 ao 11. A Bíblia diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia! Diga graças a Deus por isso. Que bênção, né? Jesus, ele mostrou um equilíbrio ali naquela situação. Jesus, nesse momento, ele era 100% homem.
ele também era 100% Deus. O único homem que passou pela terra que era 100% homem e 100% Deus. Nós somos 100% homens, apenas. De vez em quando esse 100% ainda cai, o percentual dele. Se um rato aparecer na minha frente, talvez eu não chegue a 10. Mas Jesus não, Jesus ele era 200%, ele era 100% homem e 100% Deus. E ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E esse cara, esse Jesus, esse Senhor, esse Rei, esse homem, foi ele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E quando isso acontece, ele estabelece sobre a minha e a sua vida a graça da salvação. Eita glória! Ele estabelece a graça da salvação. Ele mostra para mim e para você nessa palavra que não importa qual é o problema, não importa qual é o desafio, qual é o nível de problema que você passe, se você tem a convicção de que você é salvo nele, você tem o equilíbrio dele. Você tem o equilíbrio dele. Olha o que a salvação provoca. A salvação ela provoca em mim e você justificação. Justificação. Lá em Gênesis 15, a partir do versículo 1, a gente vai ver Abraão questionando Deus, né? Falando: Deus, como que eu vou ser pai de multidão? Tô velho, a coisa tá feia para mim, eu não tenho a menor condição. Mas Deus vai lá e consolida, confirma: você vai ser pai de multidão. Você vai ser. A Bíblia fala, acho que no versículo 6, ela fala assim, que Deus imputou, aliás, Abraão creu num nível nessa promessa, que Deus justificou ele, só porque ele creu. No Velho Testamento você não vai encontrar nenhum outro homem que foi salvo pela fé. Todos que foram salvos no Velho Testamento, eles só foram salvos porque sacrificaram para que houvesse remissão de pecados. Na Velha Aliança, para que houvesse perdão de pecados, obrigatoriamente tinha que ter derramamento de sangue de um animal imaculado, ofertado no Santo dos Santos, no lugar Santo dos Santos. Abraão não. Abraão ele foi justificado pela fé. Ele creu. Ele simplesmente creu. E essa justificação, ela é justamente um ato da graça pela qual Deus declara justa uma pessoa que põe a sua fé em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se você é alguém que se identifica dessa forma, se você entendeu que Jesus, Ele é seu único Senhor, não tem outro Deus sobre a sua vida, ninguém manda mais em você do que Deus, ninguém diz para você ir e vir senão Deus, ninguém delega coisas a você senão Deus, ninguém determina os teus dias se não for Deus. Se você pensa assim, então Jesus é teu Senhor, único. E se você tem essa fé, você vai crer que Ele é suficiente para te salvar. Traumas, raízes de amargura, rancores, falta de perdão, traição, mentiras, abusos em todos os níveis, tudo isso
é nada diante da suficiência da salvação. Você foi salvo, diga amém. Você foi salvo, essas coisas não te atingem mais. Não tem por que ficar se ferindo. Ontem a gente estava assistindo uma entrevista de uma atriz global, inclusive, e a gente estava dando risada, né? Porque ela falou, eu fui abusada quando eu fui... Não foi, ela não falou que foi abusada, né, vida? Ela falou, mexeram em mim quando eu era pequena, alguma coisa assim. Mas isso para mim hoje já não é um problema, isso daí não gerou nada em mim, passou. Eu resolvi não ficar carregando aquilo em mim. Eu falei, nossa, olha que mulher liberta, gente. Jogou fora, simples assim. Eu não sei se ela é cristã, mas se não for, é uma forte candidata a ser, porque ela já está meio caminho andado. Essa é a nossa fé. Então a salvação provoca isso em nós. Agora, por que Deus resolveu nos justificar? Por que esse homem que foi levado pelo próprio Espírito dele ao deserto para ser tentado? Por que esse cara resolveu me salvar e me justificar? João 3,16 é o versículo pátrio da Bíblia, né? Você conhece de cor e salteado. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Isso é amor incondicional. Isso é um amor que muitas vezes eu não consigo sentir por você, nem você por mim. Esse é um amor que muitas vezes, embora a gente diga o contrário, muitas vezes marido não sente pela esposa e a esposa não sente pelo marido. Muitas vezes nós colocamos condições para amar o marido, condições para amar a esposa. Olha que absurdo. Enquanto a Bíblia diz o contrário, ela nos dá um mandamento do contrário disso. E ele nos mostra, esse homem equilibrado do deserto, tentado no deserto, não foi por um demônio que ele foi tentado. Não foi por uma força espiritual da maldade que ele foi tentado. Não foi por uma baixa hierarquia do inferno. Ele foi tentado pelo diabo. O próprio diabo, quando o diabo viu que o Espírito Santo estava levando ele para o deserto com o propósito de ser tentado, o diabo falou: opa, esse aqui eu vou. Ninguém se mete, essa briga é minha, eu vou lá. Eu vou pessoalmente lá. Eu quero ver ele passar por mim. E Jesus, a gente não podia esperar menos dele, né? Ele foi equilibradíssimo lá. Ele mostrou um equilíbrio, uma sensatez, uma sabedoria, uma autoridade que nós não temos, caramba. A gente paralisa, a gente esquece que é salvo, a gente deixou o primeiro amor embora. Eu e você, quantos aqui tem mais de... Deixa eu dar um número aqui. Mais de 10 anos de convertido. Olha, tem bastante gente. Maravilha, graças a Deus. Eu e você, que temos mais de 10 anos, a Bíblia fala lá em 1 João, que esses que têm menos de 10 anos são os jovens para quem Deus escreveu a Bíblia, dizendo para eles assim, vocês são fortes, vocês venceram o maligno. Mas para nós que temos mais de 10 anos, a Bíblia fala que nós somos os pais. Então esses que têm menos têm que olhar para mim e para você e se espelhar na nossa fé. Percebe a responsabilidade que eu e você tem? Percebe que esse primeiro amor não pode sair de nós? Percebe que todos os dias a gente tem que acordar e aceitar Jesus? E só parar de declarar a declaração de fé, de fazer a oração da declaração de fé, quando você percebe que teu coração está acelerado assim, está acelerado, você fala, nossa, não sei se você tivesse aceitado naquele momento ali, que o amor dele nos alcançou. E esse amor nos alcançou, ele nos adotou. Ele nos justifica, ele nos salva por justificação, para justificação e por adoção.
E adotar alguém, você só faz isso se você realmente ama. Se você realmente ama. Porque diferente de gerar um filho do próprio ventre, a adoção é você apontar e falar: eu quero ser seu pai. E eu quero que você seja meu filho. Adotar é isso. É você falar assim, ó, tudo que os meus filhos que saíram das minhas entranhas têm, tudo que é direito deles, será direito seu. Deus fez isso comigo e com você. Jesus é o filho legítimo. Ele é o filho das entranhas de Deus. Mas um dia Deus olhou para mim e para você, e Ele falou assim: quer saber? Eu vou adotar você. Eu quero amar você como pai. Eu quero te justificar, eu quero adotar você como pai. E essa adoção, ela acontece tanto na esfera humana, quanto na esfera divina. Na esfera humana, é justamente quando a gente lê esse texto de João 3,16, ele está falando disso. Ele amou o mundo, ele amou a humanidade de tal forma que ele olhou para Jesus e falou: filho, você é o meu filho legítimo, mas se eu não fizer alguma coisa para provar para eles que eu amo eles incondicionalmente, eu não vou conseguir fazer com que eles creiam em mim. E Jesus, um filho obediente e tão amoroso quanto o pai, olha para o pai e fala: pai, quer saber? Estamos juntos nisso, vamos embora. É cruz que eu tenho que enfrentar? Eu vou. É o deserto que eu tenho que enfrentar? Eu vou. Vão cuspir na minha cara? Problema zero. Vão me chicotear? A gente tira isso de letra, desde que eles creiam. Se eles creem, se a gente conseguir atingir a fé deles, maravilha. Gálatas capítulo 4. Versículo 5 e 6 fala assim, ó: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, é também herdeiro. Eita glória! Nós temos direito ao que Jesus tem. Nós somos filhos por amor. Essa adoção, ela compreende o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele me ama independentemente do meu passado. Ele te ama independentemente do teu passado. Ele te ama hoje. E eu te garanto que Ele te ama hoje muito mais do que Ele te amava ontem. E Ele vai te amar amanhã muito mais do que Ele te ama hoje. A salvação, ela provoca em nós santificação. Agora vai doer um pouquinho, porque a Bíblia fala assim, ó, Romanos 12, fala assim, ó: e não vos conformeis com este mundo,
Não, antes de falar não vos conformeis, ela fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, que entregueis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque não dá para você servir a Deus meia boca, tem que ser com vida, gente. Afinal de contas nós fomos salvos, amém ou não amém? Nós somos alcançados pela salvação de Deus, estamos livres, libertos. A canção que nós cantamos aqui todos os domingos, fui adotado como filho. Nós clamamos Abba Pai, por quê? Porque o Espírito do Filho está em nós. No Velho Testamento o Espírito estava sobre. Agora, Novo Testamento, a igreja de Atos, o livro de Atos ainda não acabou, ele está sendo escrito agora, por mim e por você. Nesse momento o Espírito não é sobre, é sob, é dentro. É esse Espírito que me dá a convicção de que Ele é meu Pai. Muitos aqui conhecem alguma coisa do meu testemunho, sabem que desde os meus 9 anos eu não tenho convivência com o meu pai terreno. Por quê, pastor? Caramba, brigou com ele, nossa, você também é um magoado, não perdoa. Não, meu pai sumiu na neblina, sumiu, desapareceu. Separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos e sumiu. Mas você fala isso assim? Hoje eu falo isso assim, mas antigamente eu falava, meu pai sumiu. A tristeza. Hoje está mais tranquilo. Não sei o paradeiro dele. Não te faz falta? Em muitos momentos fez. Mas quando eu descobri que eu tinha um pai que não me gerou nas entranhas dele, mas me escolheu como filho. Ah, meu amigo, quando eu achar meu pai, eu vou abraçar ele e falar: ó, velho, você sumiu, você deu mal mancada, mas não fez falta. Te amo mesmo assim, vou te amar a partir de agora, porque eu tive um pai e tenho um pai que me escolheu, falou: ó, te amo. Você é problemático, como diz a pastora Juliana, você é truculento, você é difícil, mas resolvi te amar. Agora, existe santificação, então tem que ser uma entrega em sacrifício vivo para Ele. E esse sacrifício não pode ser só vivo, tem que ser vivo e santo. Santo. E o que é ser santo da ótica de Deus? É ser como Ele, é pensar como Ele. E aí eu gosto muito de uma expressão que o pastor David fala aqui, né? Ele pergunta: quem aqui é filho? Aí todo mundo empolgado levanta a mão. Quando ele faz essa pergunta, eu já espero que vai vir alguma coisa logo após. Aí todo mundo levanta a mão empolgado. Aí ele fala: ah, legal que você é filho, maravilha. Mas se você é filho, você não tem direito de escolher o teu irmão. Porque a gente escolhe irmão. Eu não escolhi meus irmãos. Cheguei na terra, eles já estavam lá. E mesmo depois que eu cheguei, chegaram mais 2 ainda que eu não pedi. E estão lá. Eu falo: olha, já viu um meme de um nenenzinho, que ele recém-nascido, que ele dá uma olhada assim pro lado, aí ele faz umas caras feias assim? E aí alguém escreveu assim, ó: quando a pessoa nasce e percebe que nasceu numa família pobre. Já viu esse videozinho? Eu cheguei e já estavam lá. Falei: nossa, é meio escuro aqui, né, gente? Eu não saí ainda da barriga. Preto fazendo piada de preto é terrível. Então, essa santidade tem que ser como a dele, porque é o que ele espera de mim, de você. Hebreus 12 fala assim, ó, que nós temos que viver uma vida
plena em santificação. Hebreus 12, 14. Para a gente ter paz com os irmãos e viver uma vida em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação nós não vamos ver a Deus. Então, a salvação, ela nos justifica, ela consolida o amor de Deus em nós, mas ela estabelece a condição da salvação em nós, perdão, da santificação, da santidade em nós. E aí faz sentido esse texto. Romanos 13, versículo 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. O Espírito Santo está falando assim, acorda, acorda, Jesus está às portas. A qualquer momento, o arrebatamento vai acontecer. A gente não tem mais tempo, querido. Nós precisamos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Então, em 18 de junho de 2005, que já estava todo mundo, meu Deus, Jesus vai voltar. Imagina hoje, dia 29 de abril de 2021. Imagina, 15 anos depois. Então, querido, hoje essa volta de Jesus, ela está ainda mais perto. E quando a gente olha as coisas acontecendo ao nosso redor, a gente percebe que vai ter um dia que ou a gente não vai acordar, ou a gente vai acordar e não vai terminar o dia normal, pelo menos, né? O dia não vai acabar normal. Vai ser aquele dia que ou você vai piscar os olhos, e quando você abrir os olhos, você está pronto para uma festa, a boda do Cordeiro, ou pode acontecer de você acordar e o dia acontecer, e num piscar de olhos, a igreja foi. E aí a tristeza é de querer se matar. Você perceber que a igreja foi e que você não foi. Teve um dia desses atrás que a pastora chegou aqui na igreja. O culto era às 8. Eu tinha esquecido que o culto era às 8, tinha voltado para o horário normal. E aí ela chegou aqui, ia dar 7 horas ainda. Veio correndo do trabalho, desesperada, maluca, estou atrasada, meu Deus, eu vou ministrar o louvor, Santo Deus da glória. Chegou aqui, a igreja fechada. Ela falou, nossa, o pastor Gilmar sempre chega aqui antes, o pastor David sempre chega aqui antes, não tem ninguém. A igreja foi arrebatada. E aí começou a bater um desespero nela. Espera aí, se a igreja foi, o que eu estou fazendo aqui? E começou a se desesperar ali na porta, até que finalmente ela viu uma alma. Falou, ou ele não foi também? Ou então, aí, não, pelo amor de Deus, graças a Deus, mudou a hora do culto. Ufa, que alívio. Mas pensa no desespero. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências.
Viver uma vida no Senhor é cultivar uma consciência limpa e um espírito de perdão. É se livrar do pecado, manter a sua mente limpa e se auto-ministrar no perdão. Isaías capítulo 10, versículo 17, vai falar assim, ó, que a unção, ela quebra o jugo. Ela quebra o jugo. E quando nós aceitamos a Jesus, o que aconteceu com a gente? Houve um derramar de Jesus em nós. Jesus Cristo significa Salvador ungido. Jesus significa Salvador, Cristo ungido ou escolhido. Em Atos 10:38, se eu não me engano, vai falar que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo. Foi derramado do Espírito Santo sobre Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Mas Isaías profetizou que a unção com óleo, ela despedaça o jugo. Então, o que é o jugo? É o peso que fica sobre nós. É o peso que fica sobre nós. É o que nos impede de avançar. Não é que o primeiro amor passa. É que na linha do tempo, o diabo ele vai depositando coisas em cima da gente, depositando coisas em cima da gente, e a gente vai dando lugar, a gente vai dando credibilidade para essas coisas. A gente vai dando credibilidade. Eu não quero descredibilizar a dor que você passou ou que você passa. Eu não quero dizer que ela é pífia, que ela é ínfima, que ela não tem valor. Eu sei que quando você passou aquilo lá, nossa, deve ter doído um absurdo. Deve ter te ferido, deve ter te magoado, deve ter te chateado demais quando você viveu aquilo. E eu não estou te falando aqui como quem nunca viveu uma dor. Já vivi muitas. E não foram fáceis de passar por elas. Quando a gente passa por uma dor, sabe qual que é a impressão que a gente tem? Que nunca vai acabar. Que nunca vai acabar. Fala, meu Deus, isso aqui não vai acabar. Não vai. Quando você pensa que acabou, aparece um secretário trazendo de novo a dor de volta. Já percebeu isso? Quando parece que está, nossa, graças a Deus, finalmente parece que a gente vai viver agora um tempo bacana, né? Aí você sai na rua, vai comprar um pão, vai comprar um refrigerante, vai olhar a rua. Aí você encontra um santo que vem, oh, mas então, e aquela dor? Fala, nossa, mas vou te contar, hein, gente. Não tem o que fazer não, que vida mais sem graça. Dói para burro algumas experiências pelas quais a gente passa, mas, todavia, porém, diga assim, eu sou salvo. Amém? Você foi resgatado dessa dor. Ele te salvou dessa dor. Sabe por que você aceitou a Jesus? Foi porque você quis. Não foi. Mas foi porque o Espírito dele te convenceu. E você falou, ou é isso, ou eu vou morrer aqui nessa dor. E quando você levantou a mão e você declarou, não, eu quero esse Jesus para minha vida. Eu quero. Ele falou, maravilha. Então agora você está debaixo desta unção que despedaça jugo. E aí Romanos 8 fala assim, ó, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode vir o diabo que vier falar que você tem culpa. Mete o dedo na cara dele e fala, eu fui salvo.
Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Ele me adotou como filho. O diabo pode falar, mas você não tem pai, você é um bastardo, você é um... Diabo, sai daqui. Fala igual Jesus falou para ele no deserto: retira-te, Satanás. Dá um tempo, muda o disco, tenta alguma outra coisa, sempre o mesmo joguinho. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou sujeito a Deus, e a Bíblia diz que quando nós estamos sujeitos a Deus, eu tenho forças para resistir o diabo. E se eu resisto o diabo, ele não tem outra alternativa senão fugir de mim. Fugir de mim. Eu me lembro que nesse dia 18, eu estava no meu quarto, orando. A minha casa lá em São Paulo, que está lá ainda, que é a casa dos meus pais, na verdade, hoje meus irmãos moram nela, 2 dos meus irmãos moram nela. É uma casa, um terreno de 100 metros quadrados, 5 de frente e 10 de 20 de fundo. Então uma casa pequena. Meu quarto era o último cômodo da casa. Era uma casa mal acabada, não tinha acabamento, a gente não tinha condição de acabar aquela casa. Minha mãe, tadinha, faleceu e não viu a casa pronta. Hoje a gente vai lá, a gente foi agora final do ano lá, é outra casa. O meu irmão caçula que reformou a casa. Carreguei o moleque no colo, e ele fez lá o que eu não fiz para minha mãe. Eu falo, nossa, Ricardo, se a mãe tivesse aqui, velho, ela ia pular de alegria. Mas naquela casa mal acabada, eu estava lá no fundo, naquele quarto orando. Sabe o que aconteceu? O mundo espiritual abriu, e eu vi a minha casa, mas eu não via as paredes. Eu via o mundo espiritual aberto. O meu quarto, não eram paredes de bloco de concreto, eram como se fossem toras, como se tivessem pego várias árvores, eucaliptos assim, e feito as paredes. Nesse dia eu não entendi aquilo. Eu falei, nossa, eu nem bebi, o que está acontecendo? E eu olhava para a porta estava meio aberta, eu olhava assim na porta e eu via os outros cômodos. O quarto da minha mãe era o primeiro quarto, e eu olhava para o quarto da minha mãe e estava tudo bagunçado, a casa assim, um deserto só. E eu via vários demônios andando, uma tristeza. Mas eu não via aquilo acontecendo no meu quarto. E aí eu falava, meu Deus, por que eu estou vendo isso? Por que o meu quarto está desse jeito e o restante da casa não está? O que é que está acontecendo? Eu fui o último a aceitar Jesus na minha casa. Toda a minha família já era convertida. Aí Jesus falou assim: acontece que eles se deixaram levar, mas você ainda vê como eu vejo. Você ainda vê com os olhos de quem vai andar pelo vale da sombra da morte e não vai ser atingido por mal algum. Mas se eu estou tão protegido assim, o senhor não acha que essa parede de madeira aqui, a qualquer momento pode vir um lobo soprar e ir embora tudo isso aqui? Não, isso aí é cedro do Líbano. Depois eu descobri na Bíblia que o cedro do Líbano, a Bíblia diz que somente a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Sabe do que era feito o tabernáculo? De cedro do Líbano. Sabe do que Deus chama eu e você? Templo do Espírito Santo. Sabe o que era o tabernáculo? Era o templo de Deus.
Sabe o que isso significa? Eu e você fomos salvos e fomos estabelecidos como templo do Espírito Santo, firmados como cedros do Líbano. Nada vai quebrar a gente, queridos. Nada vai parar eu e você. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Não vão prevalecer contra nós. Então, hoje o Espírito Santo abre esse culto e encerra esse culto dizendo para nós assim: desperta do sono. Desperta do sono. O Espírito Santo quer nos trazer de volta a essência do primeiro amor. A Jéssica cantou aqui: entrega tudo para Ele, deixa no controle dele, põe na mão dele. Se você não consegue, põe na mão dele, mas não permita que te roubem o primeiro amor. As igrejas de Apocalipse, Jesus, o apóstolo João escreve, ouvindo a voz de Jesus, e a todas elas Jesus fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. E tem uma delas que ele fala assim, ó: vocês deixaram o primeiro amor. E deixar o primeiro amor é que nos faz esfriar, é que nos faz nos preocupar com o que o irmão pensa, é o que nos faz ficar com um papinho furado no WhatsApp, é o que nos faz ficar com fofoquinha, é o que nos faz ficar com raivinho do outro, é o que nos faz ficar buscando coisinha, historinha, porcaria lá do passado para trazer para o presente e perturbar as relações. É essas coisas aí que detonam o primeiro amor. Mas a Bíblia está falando para nós assim, ó: desperta do sono. Para de ficar dormindo, querido. Acorda. Você foi salvo. Você está aqui por um propósito. Por um propósito e de propósito você está aqui. Talvez o teu pai e tua mãe falou assim: você não foi nem planejado, eu não estava esperando você. Você não vai responder para teu pai e para tua mãe. Mas abraça teu pai e tua mãe e fala: olha, mãe, pai, puxa vida, que triste saber isso por você, né? Porque talvez você não tenha me planejado, mas Deus me planejou. Deus te planejou, querido. Você está aqui por um planejamento de Deus. E você foi salvo. A salvação, ela é pela fé. Nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, através da fé. Alguns falam assim: eu fui salvo pela fé. Não, é através dela. É o que a Bíblia diz, pelo menos. Fomos salvos pela graça, é o favor de Deus, é o amor dele que me salvou. Eu merecia isso? Não. Você merecia isso? Talvez você ache que sim, mas desculpa te falar, não, você não merecia. Mas ainda assim Ele te amou, Ele decidiu te amar. Foi por decisão. Ele tomou essa decisão. E querido, ninguém vai mudar o coração de Deus. O profeta Jeremias disse assim, ó, a boca de Deus falando na boca de Jeremias: eu bem sei que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, as pessoas, o mundo, seus amigos, sua família, os irmãos da igreja, é triste dizer isso, mas acontece, podem pensar coisas ruins a teu respeito. Não se chateia com isso. Porque esse Jesus que atravessou o deserto sendo tentado pelo diabo, ele foi para a cruz, e quem levou ele para a cruz fomos nós. E sabe o que ele fez na cruz? Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes as pessoas têm pensamentos ruins a nosso respeito, mas elas não sabem o que fazem. Nós temos pensamentos ruins a respeito das pessoas,
nós não sabemos o que fazemos. Se nós formos em Deus, e tem alguns que têm essa coragem, né? Mata ele, Jesus, amaldiçoa ele. Aquela oração de feiticeiro, macumbaria gospel. E aí Deus fala assim, ó, eu estou do lado dos dois. Eu preciso fazer coisas na vida dele, mas pelo que eu estou percebendo, preciso fazer na sua também. Todas as vezes que eu fui em Deus reclamar para Deus de alguém, ele falou assim, ó, esquece esse alguém aqui, vamos falar disso aqui? Olha isso aqui na sua vida. Isso aí não tá certo isso aí não, filho. Resolve isso aí. Ah, mas não. Olha aqui a tua vida. Tira a trave dos teus olhos, para você enxergar o que está na tua vida. Então Deus está do lado de todos. A Bíblia diz que Ele amou o mundo. Ele não amou o Jota, Ele não amou a Dalila, Ele não amou a Jennifer somente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E se eu e você cremos nesse Filho unigênito, esse amor me alcança e alcança você. Essa salvação me alcança e alcança você. Que essa palavra alcance você aí na sua casa, alcance as famílias aqui representadas. O Senhor está nos despertando, está nos despertando. Querido, eu não sei se o que isso gerou em você, o que essa palavra gerou em você. Talvez ela não tenha gerado nada, não agora pelo menos, mas eu sei que em algum momento ela vai gerar alguma coisa em você. E a minha fé é que quando essa palavra gerar alguma coisa em você, eu desconheça você. Eu olho para você e falo, rapaz, o que aconteceu com o Luiz? O bicho endoidou. O cara está virado na santidade. O cara quer ganhar almas. O cara quer enfiar o pé na porta do inferno. Que os teus olhos brilhem. Brilhem. Embora os novos se referenciem em nós, eu quero te dar uma dica. Anda com o Alisson. Pega no domingo. Não sei se você já teve a oportunidade de abraçar o PH, aquele catatauzinho que vem aqui. Abraça ele para você ver. Vai dar paz para ele. Pega o Joãozinho, João Felipe, o bombeiro. Abraça eles para você ver. Abre o braço assim. Tá gravando, né? Eu tô falando pro povo abraçar Jesus. Não, prefeito, é brincadeira. Abre o braço assim e fala para ele assim: me dá paz. E presta atenção no olho deles. No olho. Hoje, quando terminar o culto, que desligar a live, vai abraçar o Alisson. Presta atenção no olho dele. Dá a mão assim, ó. Presta atenção no olho dele. É o mesmo olhar que eu e você tinha, e que em algum momento a gente perdeu. Mas eu queria te convidar a ficar de pé, e eu quero orar com você. E eu queria que você fizesse a oração da tua vida, para a gente trazer de volta esse brilho para os nossos olhares. Amém ou não amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos. Nós te damos honra, glória, louvor, domínio. Nós te bendizemos, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de ouvir essa palavra, de sermos ministrados por ela. Pai querido, o Senhor está nos despertando hoje, Senhor. Desperta em nós este amor, ó Deus querido, incondicional. Ah, Senhor, esse desejo do teu reino,
esse desejo pela tua palavra, pela tua presença. Pai querido, leva-nos de volta ao lugar aonde caímos e nos levanta e nos traz de volta para perto do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, não nos permita, Pai, viver um só dia mais sem sentir a emoção de ser salvo pelo Senhor, de ser amado pelo Senhor. O Senhor tem colocado pessoas neste altar falando do teu amor, pessoas, Pai querido, que têm desbravado os teus dias, pessoas que não têm, Pai amado, se importado com seus limites, têm dado tudo de si, ó Deus, e nós temos percebido que o Senhor tem nos dado uma orientação dizendo: desperta do sono, acorda, acorda. Apesar de diante dele sermos meninos, crianças, ele quer nos alimentar com uma comida mais parruda, mais forte, quer nos fazer um povo santo, eleito, escolhido, adquirido, como diz a palavra, por amor do teu nome. Que toda palavra contrária a essa caia por terra, que o diabo não te roube essa palavra, que essa palavra produza na sua vida o fruto que o Senhor desejar, que ela cresça na sua vida, a 30, a 60, a 100 por 1, que ela produza o efeito pelo qual ela foi enviada. A minha fé é que você seja incomodado nas madrugadas para despertar do sono físico, para viver algo extraordinário com Deus, a ponto de que os teus olhos espirituais se abram e você veja que a sua vida está cercada, está revestida, está guardada por amor do Senhor na sua direção. Coloque as suas mãos no seu coração e diga assim: Senhor, eu creio que essa salvação atingiu a minha vida, a minha casa e a minha família. Hoje eu tomo posse dessa salvação. Faça a oração, a declaração de fé para Ele. Diga assim: Senhor, escreve meu nome, confirma aí meu nome no livro da vida, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor hoje, de novo, para que o diabo saiba que se em algum momento na minha caminhada com o Senhor ele achou que tinha poder, hoje eu destituo ele da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu uno a minha fé com a dos meus irmãos aqui, Senhor, e que a tua bênção esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém.